Eu, primeiro, sou um admirador da ideia da pedagogia das virtudes. A primeira vez que eu ouvi falar nisso foi uma conversa do Ulisses lá na minha casa. Me trouxe um texto e me entregou. Eu não tinha nunca tido essa visão, essa ideia, essa expressão, pedagogia das virtudes. Depois disso, a gente vai elaborando as coisas, querendo ou não. E quando é chamado para um evento como esse, aí as coisas começam a se arrumar. E eu quero colocar para vocês 2 tipos de pedagogia das virtudes. A primeira vamos chamar de uma pedagogia no sentido social, política, se quiserem. Uma virtude coletiva, uma virtude de um povo. Depois, a virtude de cada um de nós. O primeiro eu diria que é a virtude no sentido educacionista. A segunda é no sentido de educador. A primeira é no conjunto de uma sociedade, como é que a gente faz a pedagogia funcionar. A outra é dentro da sala de aula. Sala de aula no seu conceito amplo, que não é mais naquele sentido fechado. A primeira, a pedagogia das virtudes, ou melhor, a virtude no sentido coletivo, parte de um valor ético, que todo mundo pensa que aceita, mas, na verdade, ou não aceita ou não pratica. E isso eu gostaria muito de ficar para o debate, sobre esse item que fosse. O princípio é, toda criança tem direito igual de acesso à sua educação, capaz de promover ao máximo o seu talento. Parece óbvio, mas é o contrário do que acontece. No caso do Brasil, especialmente, nossas crianças nascem com um carimbo educacional que diz o CEP e outro que diz o CPF. O acesso da criança brasileira à sua educação depende do CEP e depende do CPF. Do CEP da cidade e do CPF da família. Então, esse princípio ético não é praticado no Brasil. Longe, 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 longe de ser praticado no Brasil. Em escala mundial também não. Quando a gente fala em desigualdade, como a desigualdade da renda, que o Zé Geraldo falou, 85 pessoas têm, na verdade, patrimônio, eu creio, né, superior a 3 bilhões, riqueza. A gente está falando de desigualdades várias. Eu dividiria em dois conjuntos de desigualdades. As desigualdades que são decentes, embora inconvenientes, e as desigualdades são imorais. Você tem uma roupa bonita, outra roupa feia, isso é uma desigualdade dentro perfeitamente da moralidade. Até porque pode depender do gosto da pessoa. Você ter carro ou não ter carro é uma desigualdade dentro dos limites da moralidade. Você ter uma renda alta e uma renda baixa está dentro dos limites da moralidade. Mas tem 3 desigualdades que fogem do limite da moralidade, que são imorais. A primeira é na saúde. Uma pessoa viver mais ou viver menos, conforme a renda que tem. Isso não é desigualdade, isso é imoralidade. Nada poderia justificar uma pessoa viver mais ou menos conforme a renda. Você pode dizer, vive mais ou menos conforme o conhecimento técnico, conforme a natureza determinou que você tem ou não tem uma doença. Mas conforme a renda, é uma imoralidade. A outra é a justiça. Você ser preso ou ser solto conforme o dinheiro que tem, mesmo tendo cometido o mesmo crime. Isso não é uma desigualdade, isso é uma imoralidade. E o terceiro é a educação. Você não receber o apoio necessário igualmente para desenvolver o seu talento. Isso é uma imoralidade. E é uma burrice coletiva, porque ao não desenvolver o talento de cada pessoa a partir de quando ela é criança, você está jogando fora um rico potencial da sociedade inteira. Um potencial científico, um potencial no entendimento, um potencial de participação. É burrice
uma sociedade não oferecer escola de qualidade para todos, de tal maneira que o talento que a pessoa nasce com ele seja desenvolvido plenamente. Obviamente, alguns, o talento vai para outra direção, diferente da educação. Mas aí é porque o talento caracteriza-se por isso. A pedagogia das virtudes, portanto, exige que não haja desigualdade no acesso à educação para nenhuma criança. Se a gente não fizer isso, a gente vai ensinar virtude até para alguns, mas vai deixar de fora outros. E nós vamos deixar de fora não só no ensino, vamos deixar de fora na participação social, na inclusão social. Porque daqui para frente não há como incluir-se socialmente sem educação. Já se foi o tempo em que um analfabeto tinha emprego. Já se foi o tempo em que uma pessoa que não tivesse um grau de formação teria um salário satisfatório. Acabou esse tempo. Então, essa é a primeira virtude, a primeira pedagogia da virtude. Ao nível da política, a luta para que a educação seja igual para toda criança, independente da renda dos pais e da cidade onde está a sua escola. Não praticar isso, por mais virtude que tenha no seu comportamento pessoal, é uma virtude, um conjunto de virtudes incompleto. Aí eu entro dentro da sala de aula. Quais são as virtudes de hoje que nós precisamos passar às crianças brasileiras? A primeira, não em ordem de importância, que é igual. A primeira é o respeito e a convivência com a natureza. Essa é uma virtude fundamental dos tempos de hoje, que não era uma coisa necessária nos tempos passados, em que a natureza era infinita, em que o poder técnico não ameaçava o equilíbrio ecológico. Então, a virtude ecológica não era necessária no passado. Embora os povos primitivos tenham virtude ecológica, e altamente, porque dependem do equilíbrio com o meio ambiente onde eles estão. Nunca esqueço daquele seringueiro que nós trouxemos na UNB, que ficou 6 meses, Jaime, conversando com os alunos, quando ele disse que eles não matavam cobras, porque as cobras comiam alguns insetos que transmitiam doença. Se ele matasse a cobra, os insetos se reproduziam em grande quantidade e eles ficavam doentes, os seres humanos. Então, eles têm um sentimento. Mas essa virtude, tirando os grupos mais primitivos, se perdeu. A gente precisa voltar a ter essa virtude. Essa é uma virtude fundamental que a educação deve passar. O segundo é o respeito à diversidade cultural, às etnias. Nós entramos num mundo, nas últimas décadas, em que o sonho é a igualdade no estilo de vida. Ao mesmo tempo que a gente não liga para a igualdade na renda, a igualdade no consumo, a gente quer uma igualdade de todas as civilizações como se fosse transformada em uma só. E isso não é uma característica só da direita. O pensamento marxista visava como justiça a igualdade no sentido de um só estilo civilizatório. No marxismo, os grupos primitivos, a palavra já vem dizendo, têm que ser superados para o melhor bem-estar deles, para acabar a exploração dele. No capitalismo, o homem explora o homem, mas na visão marxista, a natureza explora o homem que não tem as ferramentas necessárias para controlar a natureza. Então, é preciso ter uma sociedade tecnificada, e para todos. Esse é o mérito da visão marxista, é que queria para todos, não para poucos. E queria sem exploração do homem pelo homem, sem capitalista, sem patrão. A gente precisa ensinar às nossas crianças que não há civilização plenamente superior à outra. Uma civilização é superior em uma coisa, outra é superior em outra coisa. A nossa, por exemplo, é superior às outras civilizações no conhecimento técnico, que ajuda a você viver mais anos com menos dores. Isso é um avanço civilizatório.
A nossa é melhor, por exemplo, na atividade cultural, em que somos capazes de ter uma orquestra sinfônica. Nenhuma tribo indígena tem uma orquestra sinfônica. Não tem como ter. Não tem nem indústria para fazer os equipamentos. Não, nem para fazer o teatro. Isso é um avanço. Beethoven não comporia suas sinfonias vivendo num estilo, entre aspas, primitivo. Então, temos. Agora, até que ponto é superior uma sinfonia ou a música que nos parece, às vezes, monótona de uma tribo indígena? Aí já não dá para dizer que uma é superior à outra. A gente tem que dizer que são diferentes. E a riqueza coletiva está na diferença. Desde que nós não forcemos continuarmos desiguais quando aquele grupo primitivo quer mudar. Eu não usei a palavra evoluir, usei mudar. Congelar tribos indígenas artificialmente, colocando cercas visíveis ou invisíveis, está errado. Agora, chegar ali e querer civilizar, como fizeram os padres aqui 500 anos atrás, achando que o índio cristão era superior ao índio não cristão, a gente tem que ensinar que não é correto isso. A virtude não está em converter um índio ao cristianismo. A virtude está em respeitar o índio sem ser cristão, ou o muçulmano, que o mundo ocidental quer ocupar de qualquer maneira. Nós temos que respeitar as diversidades, as etnias. Essa é uma virtude que a gente tem que ensinar às nossas crianças. Uma outra virtude é a solidariedade, que está se perdendo. Já há escolas que ajudam nessa prática da solidariedade. A escola americana aqui, com toda a arrogância de riqueza, de cara, tem uma prática de solidariedade em que seus alunos têm que, de vez em quando, ir fazer trabalhos solidários, para descobrir até que existe uma vida que não é aquela deles. A gente tem que passar isso ao máximo. Tem que fazer com que nossas crianças do plano piloto descubram o que é a vida. Eu nem digo nas cidades satélites, primeiro porque o nome não é bom, segundo porque hoje já são cidades plenamente desenvolvidas. Eu falo nos lugares que chama-se por aí de invasões as mais pobres. É preciso mostrar isso. E é preciso desenvolver a solidariedade. Como também com o colega horizontalmente e verticalmente entre os grupos sociais. A outra pedagogia que eu acho que a gente tem que ensinar é a convivialidade, que não é o mesmo que solidariedade. Na solidariedade existe um num patamar superior ao outro, esse sendo solidário com esse. A convivialidade é como convive-se todo mundo. Nós perdemos isso. Nós perdemos isso nos planejamentos urbanos, em que as praças desapareceram. Nós perdemos isso por causa da desigualdade social que obrigou todo mundo a morar, todo mundo não, uns poucos a morar num condomínio fechado, ou num condomínio que parece não fechado, mas é fechado, como um apartamento no plano piloto. Eu moro num apartamento, aquilo é um condomínio. Para entrar tem que pedir licença ao porteiro. Nós perdemos a convivialidade, que é algo que foi desenvolvido nos anos 70 por Ivan Illich, que trabalhou muito essa ideia da convivialidade como um propósito civilizatório. O outro é o estilo de vida. A gente tem que trabalhar a ideia de um estilo de vida mais despojado dos bens de consumo. Faz parte de ter virtude hoje você não cair na tentação do consumismo, de ter um número maior do que precisa de roupa, de ter casa num tamanho maior do que precisa para viver satisfatoriamente bem, de ter carro quando se pode usar um transporte público de qualidade. O estilo de vida é uma virtude fundamental. A austeridade, a meu ver, é uma virtude. Não é à toa que a gente tem hoje as duas mais importantes figuras no mundo, símbolo de austeridade.
que é o Papa Francisco e o Pepe Mujica, do Uruguai. São símbolos da austeridade na maneira de viver. A gente precisa desenvolver isso nas nossas crianças. Ensinar isso é praticar a pedagogia das virtudes. E, finalmente, embora pudesse trabalhar outros, é a planetania. Planetania é um salto além da cidadania. Cidadania, a própria palavra já diz, é você conviver bem dentro da sua cidade, junto com aqueles que estão no seu entorno. A planetania é você conviver bem com os seres humanos e os não humanos de todo o planeta. Não basta mais ser cidadão. É preciso ser humano. É preciso ir além do seu horizonte da cidade, do país, e começar a ter um sentimento, um respeito, uma convivência planetária. A cidadania foi um grande avanço dos gregos, especialmente, mas separou da natureza e ficou restrito às cidades-estado da Grécia. Isso evoluiu e criamos os estados nacionais, mas até hoje não conseguimos ter um sentimento de planetania. E esse é talvez o mais importante, porque os outros dependem desse, porque a gente cai na política e volta para o primeiro item. Enquanto o eleitor for um cidadão, ele não vai votar dando resposta aos problemas do planeta. O maior problema de fazer política hoje, quem tem uma consciência dos problemas universais e civilizatórios, o maior problema é conseguir voto falando dos problemas mundiais. Porque o eleitor, por natureza e por educação, porque aí a natureza é aqui dentro, ele vota pensando no curto prazo e no entorno dele. Ele não vota pensando daqui a um século, no planeta inteiro. Até que a gente mude a cabeça do eleitor, a partir de formar 1, 2, 3 gerações desde a infância. Como é que um presidente dos Estados Unidos, e até do Brasil, vai dizer que a grande meta dele é reduzir a indústria automobilística? Mesmo prometendo melhorar os serviços de transporte coletivo público. Não vai se eleger. Como se elege propondo controle no consumo de combustível fóssil? Ou contra a energia nuclear? Não se elege. O Japão hoje está com problema. Eles pararam as centrais nucleares depois de Fukushima, mas tiveram de abrir centrais termoelétricas, que não vão criar o problema nuclear, mas que está poluindo. E o eleitor, teoricamente, ele é a favor de fechar as centrais nucleares, ele é a favor de fechar as centrais termonucleares, mas eles não querem abrir mão do consumo de energia. Eles querem continuar o ar-condicionado que a gente tem, uma arquitetura que deixa entrar pouca luz e exige iluminação, e todas as outras formas de, eu vou usar a palavra, de depravação do consumo energético que a gente tem no mundo de hoje. Isso é uma questão de educação, é uma questão de pedagogia, é uma questão de pedagogia da virtude do sentimento planetário, que exige um carinho tão grande à humanidade que a gente olhe os filhos e netos, mas não nossos, filhos e netos de todo mundo, e olhe no mundo inteiro. Isso eu acho que a pedagogia pode resolver, mas talvez haja razões mentais, neurológicas que impeçam. Afinal de contas, nós somos seres sociais, produto da pedagogia. Mas nós somos seres naturais, produtos da biologia. E os outros animais
não conseguem pensar além do seu espaço, nem conseguem pensar além do dia que ele vive. Vai ver que nós, no máximo, conseguiremos pensar algumas décadas. No livro Limites ao Crescimento, tem um gráfico que eu acho muito interessante. Ele colocou na vertical a preocupação com o tempo, na horizontal a preocupação com o espaço. Quantas pessoas se preocupam com a sua família neste ano? Todo mundo. Aí, quando você avança no tempo e coloca quantas pessoas se preocupam com a sua família nos próximos 10 anos, já diminui. Nos próximos 20, diminui. Daqui a 100 anos, talvez ninguém pense na sua família. Quando você vai para o espaço, você pensa todos pensando na sua, hoje, a sua cidade. Não é tanto quanto na família, mas ainda é um bom número. Quando você põe o país, vai diminuindo. Quando você chega ao mundo, é quase ninguém, só uns filósofos. Quando você vê lá atrás, daqui a 100 anos, o planeta, ninguém vai pensar. É natural que não pense. Ontem eu fui convidado para o aniversário de 100 anos de uma senhora que vai fazer. Eu perguntei quantos netos, bisnetos ela tinha. E falaram que ela tem 5 tataranetos. E eu aí fiz uma pergunta. Como é que chama o filho do tataraneto? Não existe. Que eu saiba, não existe a palavra para o filho do tataraneto, porque ninguém vê o filho do tataraneto. Então, como é que você vai se preocupar com o longuíssimo prazo se biologicamente, na sua reprodução genética, isso não vai mais existir para você? Por isso, esse é o ponto mais difícil da pedagogia das virtudes, a construção de uma consciência de planetania, substituindo a de cidadania, que já é um avanço em relação ao individual, ao individualismo. Você vê que o mundo está avançando na consciência dos problemas planetários de longo prazo e regredindo na consciência disso, porque a gente está ficando cada dia mais individualista, ao mesmo tempo que está ficando mais consciente dos problemas de longo prazo. O egoísmo está indo na direção contrária da consciência, do entendimento. Daí a necessidade de uma pedagogia que mude isso, da pedagogia das virtudes, como chama Ulisses. Eu fico muito feliz de estar podendo falar com você aqui sobre isso. Mas sem uma planetania, isso que eu estou falando vai me tirar do Senado. Esse é um discurso que nada tem a ver com a prática eleitoral. Tem tudo a ver com a prática política, tudo a ver. Mas nada a ver com a prática eleitoral. Porque ainda não fizemos o dever de casa da planetania nas escolas. E da planetania nas escolas para todos. Quebrando a imoralidade da desigualdade no acesso à educação. Eu fico muito feliz de estar aqui debatendo isso com vocês, mas esse é um tema que não se deveria apenas falar. A gente tinha que debater, discutir. Devia ter um curso e não um seminário sobre isso. Okay. Um curso, e com as mesmas pessoas, para poder dar continuidade no debate ao longo de algum tempo. E, se houver isso, se a União Planetária fizer, me ponha como um dos seus alunos. É isso que eu tinha para dizer a vocês, e muito obrigado pela possibilidade de estar pensando isso com vocês.